Está na hora de sair da jaula, então vamos gravar mais uma videoaula de gravitação com o professor Mate. Vamos lá! Nos melhores momentos do último episódio, nós tínhamos visto o que acontece se você coloca um asteroide parado perto da Terra. Ele vai ser puxado pela força gravitacional, por causa disso ele vai estar sujeito a uma aceleração, chamada aceleração da gravidade, e com isso ele vai ganhando velocidade até se chocar com o nosso planeta. Agora, a pergunta diferente que eu quero fazer para vocês é: e se a gente pegar um objeto e jogar para longe da Terra? Então tenta imaginar essa situação. Imagine que você é o Hulk, você é super forte, super poderoso, e você pega uma bola de basquete e joga para longe do planeta Terra. O que vai acontecer nesse caso? Bom, evidentemente nesse caso, a bolinha ia começar a ficar cada vez mais distante do planeta Terra. Ia ficar longe. Só que, veja se você entende o que eu tô falando, ela só consegue ficar longe à medida que ela vai perdendo velocidade. Ela não vai indo para longe cada vez mais rápido, não. Ela vai indo para longe cada vez mais devagar. Porque o peso ainda existe, né? A atração da gravidade ainda existe. Então, a aceleração ainda está puxando o corpo para perto da Terra, mas como ele tem uma velocidade para frente, essa velocidade vai sendo reduzida pela ação da aceleração da gravidade. Então você joga a bolinha ali com uma velocidade, sei lá, de 100 km por hora, e daí vai ficando cada vez mais devagar, ela fica com 90 km por hora, 80 km por hora, 70 km por hora, e quanto mais longe ela vai ficando, mais devagar ela vai ficando. Até que ela vai chegar a uma distância super longe, onde ela vai parar, e depois que ela parar, ela cai de novo, que nem o nosso exemplo do asteroide. Não é nada surpreendente falar tudo isso. Vocês já jogaram uma bolinha pra cima pra ver ela cair na sua cabeça. Isso já aconteceu, tenho certeza que eu conheço criança. O que eu quero dizer de surpreendente aqui é que, se você quiser, você pode encarar esse movimento e pensar nele como uma espécie de troca. Uma coisa está sendo perdida e outra coisa está sendo ganha. Sabe aquela lei da troca equivalente do Full Metal Alchemist, aquele anime super legal? Então, é meio isso, sabe? Toda vez que você quer ganhar alguma coisa na vida, você tem que sacrificar outra, né? Sempre que você quer ganhar um negócio, você tem que gastar alguma coisa, você tem que sacrificar, perder alguma coisa em troca. Se você quiser dar essa brisada comigo, você vai perceber que isso está acontecendo nesse afastamento dessa bolinha. Ela está perdendo velocidade para ganhar distância do planeta Terra. E o contrário também é válido, se você imaginar ela caindo. Quando ela está caindo, ela ganha velocidade, mas à medida que ela perde distância do nosso planeta. Então, os físicos lá da época do Newton perceberam que eles podiam usar esse princípio de troca para tentar equacionar relações que fossem ajudar a gente a prever coisas sobre esse lançamento. Por exemplo, e se a gente quisesse saber o quão longe a bolinha consegue chegar? Se a gente joga ela com 100 km por hora, quão longe ela consegue chegar do planeta Terra? Ia ser legal se a gente conseguisse pensar nisso a partir dessa lógica de troca equivalente, de perder uma coisa para ganhar outra. Só que os físicos perceberam que não era só uma questão de falar que você perdia velocidade para ganhar altura, porque essas grandezas não são muito comparáveis, né? Velocidade é uma coisa, altura é outra. Então o que eles fizeram? Eles criaram novas grandezas chamadas energias. Eles criaram várias formas de energia diferentes. Por exemplo, inventaram a energia cinética, que você tem quando você tem velocidade. Inventaram energia potencial gravitacional, que você tem quando você tem altura. E eles foram ligando essas grandezas com outras grandezas e falando o princípio mais importante da aula de hoje, a coisa que você tem que sair daqui sabendo, que é que a energia sempre se conserva. Ela foi criada para se conservar. Ai, não entendi nada, Matias. Nada. Calma, amiguinho volumoso. Olha só, faz sentido. Pensa assim. A gente acabou de falar que quando um corpinho é lançado para longe de um planeta, ele vai perdendo velocidade e vai ganhando distância. A única coisa que eu tô falando para você é que você não pode falar que a velocidade foi trocada por distância. Você não pensa em velocidade e distância, você pensa em energia. Então, em vez de falar que ele perde velocidade, você fala que ele perde energia cinética. E em vez de falar que ele ganha distância, você fala que ele ganhou energia potencial gravitacional. Aí você pode falar em conservação, você pode falar em equivalência. Ele perde energia cinética para ganhar energia potencial gravitacional. E você só pode falar isso porque a energia cinética é uma grandeza que você só tem quando você tem velocidade. A fórmula é essa aqui do lado, eu não sei se vocês já conhecem, mas a ideia é, se você tem velocidade, é porque você tem energia cinética. Você tem energia cinética, você tem velocidade. Então, se você perde a sua velocidade, você perde energia cinética. Isso aí. E a energia potencial gravitacional
É uma energia que tem a ver com a gravidade, então tem a ver com toda a nossa matéria, é aliás o tópico que eu quero ensinar para vocês, e ela também tem a ver com quão longe os objetos estão. A regra é que quanto mais distantes eles estão, se eles se atraem, maior é a energia potencial gravitacional. Ela vai ficando maior com a distância. Faz sentido? Então o que acontece? Nesse caso, onde a velocidade cai, a energia cinética cai. Agora, como a distância está crescendo, a energia potencial gravitacional está crescendo. Então você pode falar que houve uma conservação da energia. Você perdeu uma para ganhar outra. Ai, tá, mas eu entendi. Vocês querem saber o que é energia. É isso, vocês estão querendo saber o que é energia, vocês não estão entendendo o que é energia. Então eu explico para você. Energia não é nada. Ela não existe. A energia foi um conceito criado pelos físicos só para eles conseguirem fazer conta. Calma, eu sei que parece estranho, mas a ideia é essa. Eles criaram energia para facilitar algumas contas que eles já podiam fazer com força e aceleração da gravidade, e eles viram que se eles criassem essa conta, essas contas que eu estou explicando aqui, essas energias, eles conseguiam fazer mais rápido. Então a energia, pelo menos para a física, antes de um sujeitinho chamado Einstein, ela é só um conceito abstrato criado pelo ser humano para conseguir fazer conta. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer conta com essas energias e você vai ver como ela é prática, como ela é útil para descrever o movimento dos eventos gravitacionais. Aproveitando que eu estou falando de conta, essa é a fórmula da energia potencial gravitacional. Ela é bem parecida com a fórmula da força gravitacional, né? É quase igual. Tirando que embaixo não tem um quadrado e tirando que essa aí é negativa. Sempre, toda energia potencial gravitacional, ela é negativa quando a gente estuda ela dentro do contexto da gravitação. E faz algum sentido, ó, vê se você entende. Ela é negativa porque a gente quer que ela seja muito grande quando os planetas estão distantes, mas a gente assumiu, a gente criou, tá? Isso foi da nossa cabeça. A gente assumiu que a gente quer que a energia seja zero quando eles estão infinitamente longe. Quando eles estão muito, 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 muito longe. Então, de novo, quando eles estão muito longe, a energia tem que ter zero, só que ela tem que ser maior do que quando eles estão perto. Aí você pensa, pô, como é que o zero pode ser maior do que algum outro número? Como é que é possível o zero ser maior do que algum outro número? Só se o número for negativo, né? Porque só números negativos são menores ainda do que o zero. Deu pra entender? Não se assusta que com o tempo essa ideia de energia vai ficar mais fácil, tá? Se você tá super estressado que energia é um negócio que você não entendeu muito bem, bem-vindo ao clube. Sinceramente, bem-vindo ao clube. Porque todo mundo tem uma super complicação com energia. A gente não consegue explicar muito bem o que é energia, a não ser desse jeito que eu acabei de falar, que ele é só uma conta. É que essa explicação é meio tediosa, né? É só uma conta, então ela não tem nenhuma graça. Não, ela é super legal. A gente começa a aprender a gostar dessa conta com o tempo. Mas isso vai vir com o tempo. Então vamos fazer um exercíciozinho aqui para você ver por que é útil a gente pensar em contas associadas à energia cinética e à energia potencial gravitacional. Abre aí a luzinha. Gente, se tem uma coisa que eu sempre quis que acontecesse, é que uma nave alienígena caísse aqui na Terra. Já imaginou que da hora? Você tá indo pra escola, você tá indo pro trabalho e daí, BUM! No meio da rua cai aquela nave enorme com uma tecnologia que a gente nunca viu antes. Eu sempre tive essa vontade de ver uma nave alienígena caindo na Terra. Só que daí recentemente eu tava pensando, e eu pensei assim, calma, mas se uma nave alienígena caísse na Terra, ela ia causar um super impacto, né? Essa nave, se ela caísse de uma altura muito, muito, muito alta, ela ia bater na Terra e ia liberar muita energia no processo. Será que isso seria seguro? Será que esse meu desejo, na verdade, se ele fosse realizado, será que ele não ia matar um monte de gente? Será que isso não ia ser perigoso? Então é isso que eu acho que a gente pode tentar descobrir agora. A gente pode descobrir agora, usando as nossas fórmulas de energia que a gente acabou de aprender, quão perigoso, quão drástico seria a queda de uma espaçonave alienígena aqui no nosso planeta. Então vamos descobrir isso. Quanta energia seria liberada numa queda de uma espaçonave alienígena? Bom, vamos pensar juntos então sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que imaginar é, tá, mas de onde essa nave vai cair? A gente já procurou muito bem alienígena no espaço próximo, pessoal. A NASA tá um tempão vendo se a gente não acha alienígena e não achou nada. Então, se um alienígena fosse cair na Terra, ele ia cair de uma distância muito, 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 muito distante. Ia ser assim, de fora da nossa galáxia, talvez. Seria uma distância tão grande que se eu fosse desenhar essa nave, eu tinha que desenhar ela bem pequenininha. E o planeta Terra aqui também bem pequenininho, só pra ter uma ideia do quão longe eles iam estar. Tipo, muito menor. Eu acho que eu vou desenhar até menor. Eu vou desenhar tipo um pontinho aqui, que é a nave alienígena, um pontinho bem pequenininho. E um pontinho bem pequenininho que é o planeta Terra, lá do outro lado aqui da nossa folha. Então, bem pequenininho. Na verdade, é uma distância tão grande, que a gente já pode começar a pensar na energia dessa situação como a energia que você tem quando você tem uma distância praticamente infinito. Uma distância tendendo ao infinito.
Calma, eu sei, não faz sentido isso, né? Não é que ela tá mesmo na distância infinita. Não existe isso, não é que tá na distância infinita, não. Mas, para todos os efeitos, é como se a nave estivesse caindo lá de fora do universo, sabe? Ele tá tão longe, tão longe, tão longe, que a gente vai assumir que é aproximadamente infinito se a gente precisar. Então essa é a primeira coisa que a gente vai considerar. E a segunda coisa que a gente tem que pensar é, tá, como é que eu faria para achar a energia dessa espaçonave no começo dessa queda, antes dela começar a cair? Bom, a energia que essa nave teria é uma energia que tem a ver com a nave estar longe da Terra. Então, tô tentando fazer um quadrado aqui, mas tá difícil. Então, essa energia seria aquela energia potencial gravitacional, que a gente estava conversando até hoje, né, nessa última aula. Ele pode ter energia potencial gravitacional e ele pode ter energia cinética. Mas vamos começar primeiro pensando na energia potencial gravitacional. Como que eu calculo a energia potencial gravitacional de um corpo? Eu preciso pôr um número negativo, pôr um menos aqui na frente, aí colocar a constante da gravitação universal, que é aquela constante que sempre, sempre, sempre vale a mesma coisa. Aí eu vou multiplicar essa constante, que a gente acha na internet, e ver que vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons metro quadrado por quilograma quadrado. Isso. Aí eu vou pegar esse número, que é o mesmo da fórmula da força gravitacional. Eu vou multiplicar pela massa de um dos corpos que está se atraindo, que nesse caso seria a massa da Terra. Vou multiplicar pela massa da espaçonave alienígena e vou dividir pela distância entre esses dois corpos. Legal. Só que aí já dá pra ver que a gente vai precisar da massa da nave alienígena, né? E quanto seria a massa da nave alienígena? Sei lá, como é que eu vou saber isso? Eu não conheço a nave. Então, eu tava querendo descobrir quanto era essa energia, quando eu tava fazendo aqui em casa, e eu decidi inventar um valor pra a massa da espaçonave alienígena. Eu fiz uma estimativa. Eu lembrei que os seres humanos têm uma espaçonave que a gente criou viajando no espaço hoje, sabia? A gente tem uma nave de humanos, que tem humano dentro, que tá girando em volta da Terra o tempo todo. Essa espaçonave chama-se Estação Espacial Internacional. E já que ela é uma espaçonave que a gente criou, a gente pode pegar a massa dessa Estação Espacial Internacional e falar que talvez o alienígena tenha uma nave com uma massa parecida, né? Não é um absurdo pensar que a gente deve fazer naves talvez meio parecidas. Aí você abre lá no Google, vê quanto é a massa da Estação Espacial Internacional e você vai encontrar que essa massa vale 410 toneladas. Que, passado para quilo, é a mesma coisa que 410 mil quilos, que nem a gente viu na aula passada. Legal. Aí, para terminar essas contas todas, a gente tem que pesquisar na internet quanto é a massa da Terra. Então abre a Wikipédia, procura aí massa da Terra e você vai achar 6 vezes 10 a 24 quilos. E agora a gente já pode colocar ali na conta. A energia potencial gravitacional é igual, naquele ponto lá longe, nesse começo, menos 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24, vezes a massa da nave espacial, que é 410 mil quilos, dividido pela distância. Mas quão longe estaria essa espaçonave no começo, antes dele cair? A gente acabou de ver que essa distância seria tipo quase infinito, né? É muito, 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 muito grande. Então, se a gente pegar aqui embaixo e colocar um número muito, 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 muito grande, tipo quase infinito, um número absurdamente grande, o resultado dessa conta aqui, pessoal, vai dar tipo zero. Para pensar, se você pegar uma torta e começar a dividir ela por um número muito grande de pedaços, e dividir, o pedacinho que você vai acabar formando dessa divisão vai ser infinitamente pequeno. Infinitamente pequeno, você passa um vento assim e levou, foi embora, sumiu. É como se não tivesse torta nenhuma, dá zero. Então a gente chega na conclusão, da coisa que eu já tinha falado para vocês antes, de que se essa espaçonave começar numa distância muito distante, infinitamente longe, a gente pode falar que a energia potencial gravitacional, ela vale zero. Foi uma coisa que a gente queria que acontecesse. A gente montou essa conta da energia potencial gravitacional sabendo que isso ia acontecer. Então, lá longe, essa nave tem energia zero. Calma, esse aqui é estranho. Você pensa, energia zero, mas ele devia ter muita energia. Mas calma que vai entender, as coisas vão fazer sentido à medida que a gente for fazendo as contas. E energia cinética, será que ele tem? Bom, a energia cinética você só tem se você tem velocidade. Se a gente assumir que essa nave, ela começa o caminho dela caindo em direção à Terra com uma velocidade inicial de zero, então ele não tem energia cinética. Então a energia total dessa nave lá longe é zero de potencial gravitacional e zero de cinética. Legal, legal, legal. Agora deixa eu puxar essas coisas aqui para baixo. Essas coisas aqui para baixo. A gente vai reaproveitar. Porque daí vamos pensar o que vai acontecer depois de um tempo. O que vai acontecer é que essa nave espacial vai começar a cair em direção à Terra. Ela vai cair, e vai chegar uma hora que ela vai ficar bem pertinho da Terra, logo antes da espaçonave bater na Terra. Então deixa eu fazer esse desenho. Essa é a espaçonave caindo na Terra, quase batendo na Terra. Bom, nessa hora, quando isso acontecer, a distância que a espaçonave vai estar da Terra vai ser o raio da Terra.
Porque lembra, a gente sempre está medindo essas distâncias de relação ao centro dos objetos. Então a distância do centro da espaçonave até o centro do nosso planeta seria o raio da Terra. Vai lá na internet, procura quanto é o raio da Terra e você vai achar que vale 6.400 quilômetros. Bom, se essa distância agora é só 6.400 quilômetros, diferente de como era antes, agora a gente pode fazer a mesma conta que a gente tinha feito para achar quanto de energia potencial gravitacional a nave vai ter nessa situação. A gente faz a mesma conta, Gzão é μm sobre D. O Gzão vale 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra vale 6 vezes 10 a 24. Tudo isso eu estou pegando na internet, tá, pessoal? Tudo isso vai lá no Wikipedia, você acha rapidinho. A massa da espaçonave a gente está assumindo que é 410 mil quilos. E a gente tem que dividir por essa distância, que agora é 6.400 quilômetros. Então você coloca aqui embaixo 6.400 quilômetros. Mas lembra, pessoal, o Gzão, ele é um corretor de unidades. Então você tem que usar as unidades que ele corrige, que ele está mandando aqui. E a unidade que ele está mandando de distância é em metros. Então quilômetro não pode, passa aquele raio da Terra para metros. 6.400 quilômetros são quantos metros? É só colocar mais 3 zeros. Só colocar mais 3 zeros. A gente viu isso na aula passada. Agora, se eu terminar essa conta, eu acho a energia potencial que a espaçonave tem logo quando ela vai bater no planeta Terra. Sem esquecer desse sinal de menos aqui, hein? Sem esquecer de sinal de menos. Sempre tem esse sinal de menos quando a gente calcular energia potencial gravitacional. Vamos terminar essa conta e vamos ver o que acontece. Vamos começar pensando na quantidade de zeros, que nem a gente fez na outra? Ó, a gente pode começar multiplicando as notações científicas e fazendo esse 10 a menos 11 multiplicado por esse 10 a 24. Multiplicação de mesma base, somos expoentes, isso aqui fica 10 elevado a 13. Aí, eu já posso me agilizar e pensar que esse 10 elevado a 13 multiplicado por esses zeros que estão aqui guardados no 41, esses zeros guardados no 41 é como se fosse 10 elevado a quarta. 10 elevado a quarta, porque são 4 zeros. Aí eu faço essa multiplicação, mesma base, somos expoentes. Isso fica uma quantidade de 10 elevado a 17. 17 zeros guardados. Aí eu vou dividir por aqueles zeros que estão por aqueles 64 mil lá que está ali embaixo, que também pode ser escrito em notação científica, esses zeros aqui, a gente pode escrever como 10 elevado a quinta. Então agora eu tenho 10 a 17 dividido por 10 a quinta, que como são uma divisão de bases iguais, se subtrai os expoentes e chega para uma quantidade total de 10 elevado a tal valor, que é 10 elevado a 12. Porque 17 menos 5 dá 12. Legal, legal, legal. Nossa, que difícil, que difícil. Aí embaixo ainda fica 64, porque eu não pensei em nada dos números, eu estava pensando só na notação científica. Agora a gente termina essas contas aí, né? A gente precisa terminar essas contas aí. Eu tinha falado na outra aula para vocês que 6.67 multiplicado por 6, se você fizer aí montadinho no cantinho da folha, você vai ver que dá praticamente 40. Vamos escrever que dá 40 então. Então em cima vai ficar menos 40 vezes 41 vezes 10. Deixa eu manter as cores. Vezes 10 a 12. Dividido por 64. Aí, se quiser, a gente pode dividir por 4 em cima e embaixo para se livrar desse 40, que vai ficar 10, e esse 64, que vai ficar 16. Aí, se de novo eu fizer uma aproximação, aí é vagabundagem minha, hein? Tô fazendo a aproximação só pra gente terminar mais rápido a conta. Mas eu podia fingir que esse 41, na verdade, era 40, né? Porque daí, se ele for 40, lógico, a gente tá errando um pouco o resultado. Mas se a gente fingir que é 40, aí essa divisão ficaria 10 sobre 4. E daí, 10 sobre 4 fica 2,5. Então, a conta em cima fica aquele menos 10 que eu ainda estava pensando, vezes 2,5, vezes 10 a 12. Vezes 10 a 12. Que é uma aproximação para quanto energia potencial gravitacional a gente tem. Ó, pessoal, papo sério com vocês sobre aproximações, tá? Só para, assim, deixar os pingos nos is. Não é legal na física ficar fazendo aproximação pra caramba, tá? Não tenho esse costume que eu tô fazendo aqui. A única exceção, a única área da física que a gente costuma fazer bastante aproximação é quando a gente tá falando de gravitação. Porque esses números na gravitação é muito comum eles serem muito chatos, eles serem muito difíceis. E daí, pra gente ter uma noção mais intuitiva do que tá acontecendo, às vezes vale a pena dar mais aproximada só pra chegar numa resposta que seja mais redondinha, que seja mais bonitinha. Mas não crie esse costume pra todas as matérias, não. Só na gravitação e também só se tiver muito difícil, se você não tiver tempo de fazer conta. Se você quiser a conta direitinho, você pega um cantinho da conta, do papel, faz 41 vezes 10, depois divide isso por 16, vê quanto dá, escreve as casas decimais, não seja preguiçoso. Vai lá e faz o que dá pra fazer. Mas aqui,
eu tô fazendo uma aproximação que é justa, porque afinal eu já tô meio que inventando a situação da minha cabeça, né? De espaçonave e tudo mais. Eu podia ter facilmente inventado que a massa da espaçonave, na verdade, não era 41, era 40 ali na quantidade de toneladas. Era 400 e não 410 toneladas. Então, não é muito absurdo fazer o que eu tô fazendo. Enfim, quando a gente termina essa conta, chegou nessa conta aqui, você termina, isso aí dá quanto? Isso aí dá menos 25 vezes 10 a 12. Ou menos 25,0000000000000 de energia potencial gravitacional. Calma, mas qual a unidade? Qual a unidade? É joule, pessoal. Toda energia, quando a gente calcula na física, ela sempre está em joules. Olha quanto energia isso ia dar. Isso aqui ia dar uma quantidade negativa de energia, que não é 25 mil, não é 25 milhões, não é 25 bilhões, é 25 trilhões de joules. Ele tem menos 25 trilhões de joules de energia. E quando que ele tem essa quantidade de energia? Ele tem essa quantidade de energia quando ele está aqui, ó, encostadinho na Terra. É nesse momento que ele tem essa quantidade de energia. Essa quantidade de energia negativa de 25 trilhões de joules de energia potencial gravitacional. Se ainda está confuso por que é negativa, acho que agora vai fazer sentido. Ó, vamos olhar a situação inicial e vamos comparar com essa situação que a gente acabou de deduzir. No começo, então esse aqui é o começo, ele tinha 0 de energia potencial gravitacional. E agora, nessa situação aqui, que ele está encostadinho, a gente descobriu que ele tem de energia uma quantidade negativa de energia potencial gravitacional, uma quantidade negativa de menos 25 trilhões de joules. Então, pensando em termos de energia potencial gravitacional, você diria que ele ganhou ou perdeu energia? Ele perdeu energia potencial gravitacional. E é fácil de entender por quê. Porque ele tinha 0 no começo, e depois ele ficou com menos 25 trilhões. Se você está com 0 no começo do mês, tipo 0 reais no começo do mês, daí você fica com menos 25 trilhões no final do mês, é porque você está em dívida, né? É porque você gastou 25 trilhões, você perdeu essa energia. E daí a pergunta que a gente tem que se fazer é, calma, mas para onde foi essa energia? Essa energia que ele perdeu da energia potencial gravitacional, o que aconteceu com ela? Virou energia cinética. Energia associada à velocidade do cara. Ou seja, ele vai bater na Terra super, super, super rápido. Porque à medida que ele foi caindo na Terra, ele foi ganhando velocidade, e agora ele caiu com uma super velocidade, com uma energia cinética que vale 25 trilhões de joules. Então essa é a energia que ele tem, cinética, logo antes de bater na Terra, e essa é a energia liberada no choque. Vão ser liberados 25 trilhões de joules de energia nessa queda. E aí, pessoal, no final das contas, vai ser seguro essa espaçonave cair? Quanto de energia é 25 trilhões de joules? Só para vocês terem uma noção, aquela bomba super horrorosa que caiu em Nagasaki, lá em 1945, aquela bomba atômica, a energia que foi liberada naquela bomba atômica em Nagasaki foram, eu não lembro agora, mas a gente pode pesquisar na internet, mas se eu não me engano, foram 84 trilhões de joules. Trilhões de joules. Se não for isso, procura na internet para ter certeza. Essa era a energia de uma bomba atômica. Então, essa espaçonave cair aqui na Terra ia liberar uma energia de menos que uma bomba atômica, de tipo 1/3, assim, mais ou menos, de uma bomba atômica. Então, assim, seria grave ou não? Poxa, uma bomba atômica é grave, né, mano? Ia matar um monte de gente. Mas não ia ser o apocalipse, assim, não ia acabar com o planeta Terra, todo mundo ficar extinto, não. Então, seria muito grave, mataria muitas pessoas, mas mesmo assim, se caísse no meio do mar, por exemplo, aí talvez os danos seriam minimizados e a gente poderia ir lá resgatar essa nave e ver como que os alienígenas vivem fora da nossa galáxia. Então a gente criou essa conta de energia porque é muito mais fácil de estudar até onde os planetas vão, quão longe a gente consegue mandar as coisas no espaço. Então, olha, eu sei que parece meio abstrato, mas penso quão importante foi a criação dessa conta aí. A gente faz essa conta toda vez que a gente quer mandar um negócio para o espaço. Então, por exemplo, agora há pouco, o Elon Musk, aquele dono da empresa SpaceX lá nos Estados Unidos, ele acabou de mandar, há umas semanas atrás, um foguete para o espaço que ele conseguiu trazer de volta. Quando ele mandou esse foguete para o espaço,
ele fez essa conta. Ele foi, tá, quão longe esse foguete consegue ir? Quanto de energia ele precisa? Quanto de gasolina ele vai precisar para ele ter toda essa energia para ele conseguir chegar tão longe? Então é para isso que a gente criou, cara, pra gente ter gente que nem o Elon Musk, que começa a fazer coisas tão loucas com essas contas que a gente inclusive chega no espaço. O sonho desse cara, pra você ter uma noção, é que ainda na nossa vida a gente consiga fazer viagens pro espaço para passar umas férias, tipo no espaço, tipo em Marte, tipo na Lua. Já imaginou que coisa louca? Talvez quando você for velhinho, quando você tiver uns 70 anos, 80 anos, talvez a gente já esteja com casinhas lá em Marte, onde a gente pode passar um tempinho, tomar um coquinho lá num lugar com uma gravidade muito menor do que a gravidade aqui do nosso planeta. E é isso, pessoal. Isso é o que eu queria falar pra vocês sobre energia. Eu ia contar também um pouquinho sobre órbitas nessa aula, mas eu mudei de ideia. Eu tô achando que essa aula já tá difícil, então eu vou deixar ela mais curta pra vocês verem de novo, se quiserem, pra me perguntarem de uma maneira mais separada. E daí eu vou gravar uma terceira aula. Lembra, eu tinha falado que ia ser duas, mas eu vou gravar três. Vou gravar uma terceira aula onde eu vou explicar só sobre órbitas. Então fiquem ligados, já clica aí no próximo link se tiver entendido tudo. Vamos falar sobre órbitas. Tchau!